pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel Alencar e nessa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de botânica, falando um pouquinho sobre o grupo de plantas chamadas Pteridófitas. Os objetivos dessa aula são conhecer a diversidade das plantas pteridófitas, reconhecer as características gerais das pteridófitas, incluindo seu ciclo reprodutivo, e compreender o surgimento dos vasos condutores xilema e floema como condição importante para as linhagens de plantas adaptadas ao ambiente terrestre. Pteridófitas é um nome derivado do grego. Pteris significa feto, phyton significa planta. Então, o nome significa planta-feto. E isso se deve por conta da observação no nascimento das folhas dessas plantas, esse formato peculiar. Vocês estão vendo, né? Quando ela é novinha, ela apresenta esse formato enroladinho. Isso nos lembra um pouco o feto da nossa própria espécie, né? Então, essa memória trouxe o nome desse grupo de plantas. O grupo das pteridófitas é não monofilético, ou seja, eles não representam uma linhagem única na evolução das plantas. O grupo das pteridófitas, então, tem duas linhagens bem distintas, uma chamada Lycopodiófita e a outra chamada Monilófita, seguindo a nomenclatura proposta por Raven. Os Lycopodiófita são plantas reconhecidas como licopódios, a exemplo aqui dos licopódios, e as selaginelas. Tem essas duas espécies aqui representadas. E as monilófitas são representadas pelas samambaias. Aqui nós temos espécies de samambaias terrestres, muito comum, inclusive, né, esse tipo de samambaia nas nossas casas. E esse aqui são samambaias que formam florestas em alguns locais, né? Elas crescem bastante, atingindo grandes alturas. E essa espécie é uma espécie de samambaia aquática. Ela lembra até um trevo de 4 folhas, né? Mas essa é uma samambaia aquática. Além das samambaias, no grupo das monilófitas, a gente pode encontrar representantes chamados de cavalinhas, que tem um formato, né, de folha completamente diferente das samambaias. As pteridófitas, assim como as plantas, elas apresentam alternâncias de geração. Então, isso significa que no ciclo de vida dessas plantas, elas vão apresentar 2 indivíduos representando gerações distintas que vão ter uma composição genética diferenciada. Então, a gente tem o esporófito, que é o indivíduo que apresenta 2 conjuntos de cromossomos, que a gente chama de 2N, e a gente vai ter o gametófito, que apresenta metade do conjunto de cromossomos, que a gente chama de N. No caso do grupo das pteridófitas, o esporófito é o indivíduo predominante, que a gente consegue reconhecer e a gente visualiza nos ambientes. E esse é o indivíduo, então, 2N. A gente pode diferenciar o corpo das pteridófitas em raízes, que são as estruturas responsáveis pela absorção da água e sais minerais do solo. O caule, que geralmente cresce em direção oposta às raízes, mas nas samambaias muitas vezes a gente encontra, né, o caule crescendo junto à superfície do solo ou abaixo da superfície do solo. E o caule sempre vai sustentar as folhas, para permitir que elas possam receber diretamente a luz do sol. As folhas nas pteridófitas também são chamadas de frondes, e elas vão ter um pecíolo e a lâmina, que geralmente é ramificada. Na região inferior da folha, ou seja, na parte de trás da folha, a gente vai encontrar muitas vezes umas bolinhas que podem variar no tom de esverdeado até amarronzado, que a gente chama de soros. Nos soros a gente tem estruturas importantes que vão produzir esporos, e a gente vai falar disso mais adiante.
Uma coisa muito interessante nas pteridófitas é que, além dessa estrutura do corpo que a gente já comentou, né, raiz, caule e folhas, o gametófito está presente nesse corpo, com metade do número de cromossomos, também chamado de prótalo. O corpo das pteridófitas apresenta diferenciação de tecidos, e isso é uma coisa muito importante para as linhagens que surgem a partir de então na evolução das plantas. As pteridófitas elas vão apresentar um sistema dérmico, que é um sistema de revestimento externo do corpo das plantas, reveste todas as partes, folha, caule, raízes, e ele recobre e protege o corpo da planta contra, inclusive, perda de água. Depois eles têm um sistema vascular, que são os tecidos condutores de seiva, que a gente chama e vai diferenciar em xilema e floema. O xilema é o tecido condutor responsável pela condução e distribuição de água e sais minerais pelo corpo da planta, e o floema é o tecido responsável pela condução e distribuição da seiva elaborada por todo o corpo da planta. E a gente tem um sistema fundamental, que é um tecido de preenchimento do corpo da planta. Então, para a gente entender melhor isso, tá vendo aqui nessa imagem que tem uns cortes? A gente vai dar um zoom para entender melhor esses cortes. Então, a gente tem um corte, estamos observando, né, um corte transversal da folha, do caule e da raiz. Então, em todos esses cortes, a gente vê que há um tecido de revestimento externo, que é a epiderme. Nas raízes, a epiderme apresenta pelos absorventes para que a raiz possa ter essa capacidade de absorver águas e sais minerais do solo. Entre a epiderme existe esse tecido de preenchimento, né? Que nas folhas é um tecido de preenchimento especializado com células com clorofila. Os tecidos de preenchimento nas plantas são genericamente chamados de parênquima. No caso das folhas, por apresentar essa característica de células com clorofilas, que vão ser responsáveis pela fotossíntese, esse tecido é chamado de parênquima clorofiliano, porque apresenta células com clorofila. No caule e na raiz, esse é um tecido de preenchimento, e muitas vezes as células são especializadas em armazenar amido como fonte de reserva nas plantas. E aí, quando esse tecido tem essa função, tem essas células características, ele vai ser chamado de parênquima amilífero, porque ele vai armazenar amido. E se vocês repararem, né, no centro da folha, do caule e da raiz, a gente tem tecidos diferenciados, que estão aqui representados pela cor azul e pela cor mais avermelhada, ou mais rosinha, né? E aí a gente sempre tem o azul mais no miolinho e o rosa mais na região externa, né? Esses são os tecidos condutores de seiva. O azul representa o xilema, que apresenta células especializadas para a condução de água e sais minerais. Essas células, inclusive, para o bom funcionamento do tecido, elas estão mortas. E o floema, que está representado aí em células avermelhadas, fica mais na região externa, são os tecidos condutores de seiva elaborada, ou seja, já recebe os produtos da fotossíntese e grande quantidade de amido para ser distribuído por toda a planta. Não só amido, tá? Mas também aminoácidos, lipídios, que vão ser necessários para um bom funcionamento de todas as células do corpo da planta. A gente tem que lembrar que as pteridófitas, elas fazem parte de um grupo dentro das plantas. As plantas, elas surgem na evolução quando há o surgimento de um embrião multicelular maciço. E os indivíduos das plantas, quando crescem, eles vão apresentar a capacidade de realizar fotossíntese.
Então, todas as plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, eles vão apresentar um embrião multicelular maciço. A primeira linhagem que surge, que a gente estuda, são as briófitas. E a gente está observando aqui nesse cladograma que, na verdade, são várias linhagens que a gente trabalha e estuda como briófita. Depois, a gente tem o advento da presença dos vasos condutores. O xilema e o floema surgem num grupo de plantas que nós chamamos de traqueófitas. As traqueófitas são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. A presença do xilema e do floema é uma aquisição muito importante para as plantas. E associado a um sistema dérmico que protege contra a perda de água, vai permitir que essas plantas tenham um imenso sucesso no ambiente terrestre, porque os vasos condutores conseguem distribuir alimento por todo o corpo da planta, então elas podem atingir alturas maiores, né? E essa proteção contra a perda de água vai permitir que elas, então, explorem diversos ambientes mais secos. E aí a gente vai ter, né, no grupo das gimnospermas e das angiospermas, o surgimento das sementes. E é isso, nas próximas aulas a gente volta a falar mais especificamente. Para terminar, a gente vai falar um pouco de como o ciclo de vida das pteridófitas podem nos ajudar a entender como elas sobrevivem, como elas se relacionam com o ambiente e também as suas características. Então, como a gente já falou, o esporófito, que é o indivíduo 2N, é a fase predominante, que dura mais tempo, né? Quando a folha está nascendo, ela tem um formato que deu nome ao grupo, que é esse formato espiralado, chamado de báculo. Quando o báculo, então, se desenvolve, ele é visualizado nas frondes, que são as folhas, e as folhas, quando elas estão maduras, na região inferior a gente encontra os soros. Os soros, cada pontinho desse é um soro, né? Os soros têm conjuntos de esporângios, que são estruturas que vão apresentar células especiais que vão passar pelo processo de meiose e produzir esporos. Os esporos são sempre N, ou seja, apresentam metade do número de cromossomos do indivíduo que o deu origem. Então, o esporófito é 2N, tem 2 conjuntos de cromossomo. O esporo vai ter metade desse conjunto de cromossomos, então eles são N. Os esporos, então, germinam e através de sucessivas mitoses, eles se desenvolvem num pequeno gametófito ou prótalo, que nas samambaias vão ter esse formato meio de coração. Ele vai se fixar, né, no solo e ele vai ter ao longo do seu desenvolvimento a diferenciação de duas estruturas, né? Aqui mais acima, os arquegônios, que vão dar origem à oosfera, que é o gameta feminino das pteridófitas, tem também constituição cromossômica N. E mais aqui embaixo, a gente vai ter o desenvolvimento, a diferenciação de células que vão originar os gametas masculinos, e esse é chamado de anterozoide, que também tem constituição genética N, tá? O anterozoide, ele se desprende e se encontra com a oosfera, gerando aí um indivíduo associado ao gametófito, preso ao gametófito, que vai então originar o esporófito. Esse aqui é um esporófito associado aqui ao gametófito novinho, que vai originar então esse esporófito maduro ao longo do seu desenvolvimento, tá certo? Esse é o ciclo de vida das pteridófitas, representado aqui por uma espécie de samambaia, mas as outras espécies passam por um ciclo de características muito semelhantes. Então, pessoal, esses são os conteúdos principais de pteridófitas. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor esse grupo e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!